22 de outubro de 1962. Nunca o mundo esteve tão perto de uma guerra nuclear quanto naquele dia de outubro e na semana que se seguiu. A crise dos mísseis começou quando os Estados Unidos descobriram bases de mísseis nucleares soviéticos em Cuba. Ministros, chefes militares e congressistas foram convocados para uma reunião com o presidente Kennedy. A base naval americana de Guantánamo entrou em alerta. Num discurso pela TV no dia 22 de outubro, Kennedy alertou que os mísseis em Cuba tornaram possível um ataque nuclear contra o Ocidente e anunciou um bloqueio naval em torno da ilha. Todos os navios em rota para Cuba seriam revistados. Os que tivessem mísseis a bordo seriam levados de volta, à força se necessário. Apesar do aviso, Khrushchev, o líder comunista, decidiu manter seus planos. Quando os navios soviéticos com os mísseis nucleares a bordo foram a todo vapor em direção ao bloqueio naval americano, o mundo prendeu a respiração. Temendo um recuo dos soviéticos, o líder cubano Fidel Castro mobilizou milhares de tropas. Mas quando a guerra nuclear parecia inevitável, Khrushchev recuou e mandou seus navios voltarem. A crise acabou tão rápido quanto tinha começado. As duas superpotências se encararam e a União Soviética piscou primeiro. O mundo respirava aliviado. Bom dia. Está no ar o Bom Dia da CIB, um jornal que traz muita informação para o seu lar. Em especial, um abraço para todos da 3001 e a professora de História Cristiana. E hoje nós iremos conversar sobre um assunto que revolucionou o que nós chamamos hoje de planeta Terra. Nós iremos conversar com ele, Gabriel Coutinho. Só um momentinho. Bom dia, Paulo. Bom dia, estar aqui no seu programa. Vamos falar um pouco, da crise dos mísseis, do que ocorreu na realidade, e nós iremos passar o meu conhecimento para os demais alunos. Bom, Gabriel, agora como você já sabe, como todos já sabem, nós iremos falar sobre a crise dos mísseis. Nós vamos ouvir agora algumas perguntas dos internautas para você responder. Porque existem muitas dúvidas sobre esse assunto. Nós tentaremos esclarecer e peço ajuda também dos internautas que eles possam mandar perguntas, que quanto mais perguntas eles mandarem, mais podemos esclarecer as suas dúvidas. Entre o nosso site aqui embaixo está sua pergunta, suas dúvidas ou até curiosidades que você queria saber. Vamos às perguntas. Por que motivos os Estados Unidos cercou a ilha de Cuba? Bem, entre vários motivos, um deles seria o temor que os Estados Unidos tinham em ter um aliado soviético tão perto do seu território, tão perto do seu litoral. E devido a eles saberem que havia uma certa aliança entre Cuba e a União Soviética e que em Cuba estaria sendo construído bases militares soviéticas, eles decidiram cercar a Ilha dos Porcos. Muito bem. Vamos à próxima pergunta. Qual foi a influência de Cuba na crise dos mísseis? Bem, Cuba teve bastante influência, principalmente com seu líder, Fidel Castro, que declarou que a Revolução Cubana era socialista e que ele defendia o marxismo e o leninismo, ou seja, ele tinha os mesmos pensamentos dos líderes russos. Nesse momento, o mundo era dividido em dois governos. Quais eram e quais países defendiam? Bem, todos nós sabemos que o mundo naquela época vinha de uma grande guerra, a Segunda Guerra Mundial,
e que esse período de transição entre a Segunda Guerra Mundial e a atualidade se deu com o nome de Guerra Fria, ou seja, uma guerra não declarada entre dois polos econômicos. Que polos eram esses? União Soviética, com a sigla URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e os Estados Unidos defendendo o capitalismo. Próxima pergunta. O que aconteceria se os líderes soviéticos e americanos não chegassem em um acordo? Bem, creio eu e creio que todos os habitantes da Terra estariam em certo perigo, por conta de ser uma questão atômica, né? Por conta de haver certas, como é que nós vamos dizer, certas intrigas entre União Soviética e Estados Unidos, com os seus planos atômicos, com os seus programas nucleares. Imagine só uma guerra feita somente de bombas atômicas. Tivemos, por exemplo, Nagasaki e Hiroshima, a destruição que foi feita lá. Imagine se houvesse uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética, frente a frente, jogando bomba um no outro. O que seria do nosso planeta? Talvez hoje nós não existiríamos. Pois é, a radiação ia tomar conta do planeta, nós não iríamos ter alimentos para produzir, não iríamos ter mais vida. Podemos tomar, por exemplo, como exemplo de destruição, não foi somente uma guerra atômica, não foi ainda uma guerra atômica, não teve uma guerra atômica nesse lugar, mas o acidente atômico de Chernobyl, todo mundo conhece, teve até um filme falando sobre isso, a destruição que foi, tamanha radiação. O ser humano ele cria essas armas, às vezes ele não sabe o poder que essas armas têm de destruição. Quantas pessoas qualificadas para trabalhar com esse tipo de armas? Pois é, e também nós temos que botar na consciência que, naquela época, os Estados Unidos queriam se findar, queriam se proclamar polícia do mundo. E ainda é, praticamente, porque é a potência mundial. Mas eles queriam mostrar para o mundo que quem mandava no mundo era eles. Tanto é que nós tivemos vários casos em que os Estados Unidos tentando ser mais do que a União Soviética. Corrida espacial, que a União Soviética lançou o Sputnik. Corrida armamentista, onde diversas armas foram produzidas. Hoje, quem está ligado no mundo dos games sabe que existe AK-47, existe M16, foram produzidos nessa época. Bem, as tecnologias de armas foram bastante modificadas. Antigamente só se tinha espingardas, com a Segunda Guerra Mundial, com a Guerra Fria. Depois começaram a lançar armas de fogo, de longa distância, lança-fogo também. Exato, lança-chamas. Quem jogou o GTA na vida aí sabe que o lança-chamas foi inventado nessa época para tentar matar os inimigos dentro dos esconderijos. Vamos para o tempo de uma próxima pergunta, Paulo? Eu queria saber, acho que todo mundo tem essa dúvida. O Brasil nessa época, ele era socialista ou capitalista? Bem, no início da Era Vargas, no decorrer da Era Vargas, houve certo impasse. O Brasil ele não estava decidido no que iria ser. Sendo que o presidente Vargas ele tinha certa simpatia pelo socialismo. Porém, os nossos vizinhos americanos tiveram como se obrigado ao Brasil a ser capitalista. Ao ponto de, é claro, imagina o Brasil sendo invadido pelos Estados Unidos. Teria como. Nessa época, os Estados Unidos montaram base aqui no Nordeste e tal, mas podemos destacar que se o Brasil virasse socialista, eu acho que hoje em dia não iríamos ser socialistas, iríamos passar por uma guerra, o país ia ficar destruído, porque não temos poder bélico, não temos exército para conter os americanos, e também, no caso, iríamos se tornar capitalistas, igual a Rússia, a antiga União Soviética se tornou. Mais uma pergunta? Bom, por hoje é só. Queria agradecer a sua presença aqui no nosso jornal. Obrigado. Queríamos dar um abraço para todos aí. Agradecer a todos os telespectadores que estão assistindo esse programa e pedir a vocês para nos adicionarem no Facebook, Paulo Henrique, Jonathan Araújo e Gabriel Coutinho. Estaremos colocando aqui para você. Também tem o Jamerson também. O Jamerson fez uma participação muito grande sobre esse trabalho. Ele está gravando. Silício! Pois é. E nós fizemos esse vídeo com o intuito de passar um pouco dos nossos conhecimentos para a turma. Claro que no dia nós iremos também estar presentes e creio que nós iremos conseguir passar um pouco do nosso conhecimento para vocês. Estaremos depois postando um vídeo sobre esse assunto
está no YouTube, depois colocaremos o link, também colocaremos no dia da apresentação, para vocês verem, ter uma ideia do que foi a crise dos mísseis, crise dos mísseis. Confundido não! Eu estou confundido porque é difícil falar aqui na frente, pô. Você não está vendo que é difícil? É muita audiência para o nosso programa. É muita audiência. Ué, cara, essa hora não, cara. Desculpa. Te liga logo. Perdão, mas a minha mulher está com um pouco de mente. A mente pitch. A mente livre. Bom, por hoje é só, pessoal. Um abraço para todos. Professora Cristiana, meus alunos de vocês. É um prazer muito grande ser aluno de você. Sua, quer dizer. Sou aluno, são 2 anos já. E quando esse ano acabar, nós iremos sentir saudades. E nós iremos voltar aqui um dia ou um dia, eu não sei a profissão cada um vai seguir, mas estaremos voltando aqui para, enfim, E eu vou falar agora no peito. Eu vou falar pro